Oi, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre a tirania. Para nós, o tirano é um governante mau. Mas para o grego antigo, nem sempre era assim. Havia o tirano bom e o tirano mau. Dependia da atuação dele. A definição de tirano para eles era aquele que tinha tomado o poder pela força. Não tinha herdado o poder. Como acontecia nas oligarquias, por exemplo, nas monarquias também. Depois que chegava ao poder, o tirano mantinha esse poder e passava para as gerações seguintes, o seu filho, o seu sobrinho, e ele tomava o poder, o tirano tomava o poder na Grécia Antiga, dando um golpe, ele conseguia dar esse golpe no governante atual, se esse governante tivesse uma baixa popularidade, porque era um governante cruel com a sua população, esse tirano, esse candidato a tirano, ele obtinha um apoio popular, então ele escutava a população e prometia atendê-la, diminuía as desigualdades, garantia aos cidadãos acesso aos bens, empregos, reformas ali, melhorias para a vida de todo mundo. Ele prometia isso e se instalava e tomava o poder, muitas vezes para evitar conturbação social. Ele não mexia na legislação em vigor, mantinha. Uma coisa interessante é que os tiranos em Corinto, eles vão ser ora bons, ora ruins. Depois vai voltar um bom. Como se um tivesse respondendo ao outro, querendo ser diferente do outro. O primeiro tirano em Corinto, que é uma cidade que fica localizada bem no meio da Grécia, próximo ao mar, e era uma cidade com uma navegação muito desenvolvida, uma forte engenharia naval. O primeiro tirano vai ser Cícero, tá? Nos anos 600 a.C., né? Esse é o século VII, né? Ele vai tomar o poder, ele vai derrubar o governo de uma oligarquia, os Baquíades, muito impopular, porque não favorecia a vida da população. Era um governo considerado cruel. Sim, era um governo que desenvolveu Corinto nos 2 séculos anteriores, século VIII, século VII, fez Corinto ser a maior economia da Grécia, mas a que preço? Com a piora da vida da população, né? Então, quando surgiu Cícero para tomar o poder, ele obteve o apoio popular. Inclusive, ele tinha escutado, ele foi consultar o oráculo de Delfos, de Apolo, e escutou que ele se tornaria o governante de Corinto. E assim foi. E ele fez um governo muito bom. Tanto pela melhoria da economia grega, coríntia, como pela aprovação popular. Porque ele fez obras públicas que melhoraram a vida da população, gerou empregos, diminuiu a pobreza, né? Diminuiu a dureza da vida daquele que não tinha propriedade, garantindo alguma propriedade, alguma terra. Cícero aumentou as navegações, principalmente para o oeste, em direção ao mar Egeu, conquistando 2 colônias. A colônia de Corcira, que é uma pequena ilha que fica a noroeste, em cima de Ítaca de Odisseu. E uma grande ilha, a ilha de, um pedaço da Sicília, que é uma grande ilha, a sudoeste, esse pedaço, a Corcira. Sicília, uma grande ilha, fica, para você se localizar, fica na frente do bico da bota, que é a Itália. E essas colônias
vão ser entrepostos comerciais, vão ser usados para as trocas comerciais que beneficiam Corinto. E Corinto comprava madeiras para fazer os navios, né? Metais preciosos, e vendia, além dos navios e dos serviços também de fazer navios para outras cidades, né? Os engenheiros eram requisitados, vendia também potes. Os bonitos potes gregos, coríntios, com os bonitos potes coríntios eram vendidos, nesse período. Só que esse Psilo não vai viver por muito tempo, o governo dele não vai durar muito, ele vai morrer e vai ser substituído pelo Periandro, filho dele, que vai ser um governante que vai continuar a expansão comercial, a melhorar as trocas comerciais, né? Vai fazer um templo de Apolo, um templo de pedra de Apolo, cujas ruínas podem ser visitadas hoje em dia, mas ele vai ser um governante que vai ser cruel com a população. Ele não vai ajudar a vida do povo. E então ele vai despertar uma oposição, a oposição popular, e uma oposição política, né? Haverá uma frente de magistrados, 8 magistrados e 80 participantes de um conselho vão tirar o poder do Periandro e vão tomar o governo de Corinto. Isso por volta dos anos 500 a.C. Havia outras tiranias em outras cidades-estado na Grécia. E sempre com grandes obras. Havia uma tirania, aqui, vamos ver aqui, em Samos, que eles fizeram um templo de Hera, um templo em homenagem à deusa Hera, e fizeram um aqueduto, uma obra monumental, que levava a água para Samos, trazia de uma fonte e levava para Samos. E é uma obra cujas ruínas podem ser vistas até hoje. Essas construções monumentais, muitas eram feitas de pedra, eram super resistentes, e elas podem ser admiradas, a arquitetura delas pode ser admirada ainda hoje, numa visita que você fizer a alguma ilha grega ou alguma cidade continental. Então é isso. Obrigado.